Criado por Shinji Mikami e Tokuro Fujiwara, o Resident Evil ele não é só um jogo survival horror qualquer. Ele é o marco zero do survival horror moderno. O que vem depois dele, muito se dá por conta dele. Lançado originalmente em 1996, ele redefiniu o medo nos videogames. Misturou exploração lenta, gerenciamento de recursos, puzzles e uma atmosfera opressiva que poucos jogos conseguiram replicar até hoje. E não dá pra falar de Resident Evil 1 sem citar a movimentação de tanque e as câmeras fixas, por exemplo. Muita gente reclama disso, mas é isso que deixa o jogo ainda mais claustrofóbico e difícil. Antes dele, o terror nos games existia, mas era raso, quase que experimental. Resident Evil transformou o medo em mecânica, em decisão e em tensão constante. Os elementos criados pela Capcom naquele momento acabariam se tornando o padrão a ser alcançado por todo o gênero. E anos depois, em 2002, a Capcom decidiu fazer algo raro. Não simplesmente remaster, um caça-níquel, mas um remake completo, que até hoje é considerado um dos melhores da história. Então, bora! Que hoje vamos contar toda a história de Resident Evil 1, tanto por dentro da narrativa quanto por fora dela, passando pelo clássico, pelo remake e pelos bastidores. Parte 1: O coração de Raccoon City. A história se passa em 1998, nos arredores da fictícia Raccoon City, uma cidade industrial no meio do oeste dos Estados Unidos. Ela era conhecida por ser uma sede da Umbrella Corporation. Cidade toda tem uma sede da Umbrella Corporation. A gente já vai chegar lá. E aqui vai analisar os números, porque esses números dizem muito sobre o controle da empresa sobre a cidade. Umbrella Corporation, ela tinha cerca de 30% dos moradores os civis da cidade como funcionários da empresa dela. Era muita gente. Algumas fontes falam que a cidade tinha 100 mil habitantes, outras em 500 mil. Mas pensa comigo, se Raccoon City tivesse 500 mil pessoas, a Umbrella teria que empregar 150 mil para manter a métrica de 30% da população. O que é um número, tipo, bizarro de imaginar, assim. E isso não faz muito sentido. Agora, se a cidade tem 100 mil habitantes, a Umbrella emprega 30 mil pessoas. E esse número é muito mais real, mesmo sendo muito insano. Ele ainda é factível. Imagina que a cada 3 pessoas que você vê na rua, uma é funcionária da Umbrella. Eles tinham a cidade na palma da mão. Polícias, hospitais, exércitos, escolas, tudo passava pela teia da Umbrella. Todos estavam abaixo desse guarda-chuva. Existe um passado da cidade que começa lá nos anos 60, com a construção das linhas de bonde, de metrô, e isso vai mais ou menos até os anos 80, final dos anos 80. Só que é tanta história e tem tanta coisa que eu vou guardar pra depois talvez fazer um vídeo sobre Raccoon City mais completo, ainda mais tendo em vista que no Resident Evil Wrecking, a cidade de Raccoon City vai aparecer novamente. Isso é muito interessante. Aí a gente faz um vídeo mais completo sobre Recon. Depois que a gente entende onde a gente tá, né, Raccoon City, a gente precisa entender sobre os órgãos dessa cidade. Parte 2: O incidente e os bastidores de 96. Tudo começa quando a polícia de Raccoon recebe denúncias de assassinatos brutais nas montanhas, com relatos de canibalismo e criaturas estranhas. O departamento de polícia, o RPD, o Recon Police Department, envia a unidade de elite, os STARS, que são os Special Tactic and Rescue Service, para investigar. No primeiro momento, eles mandam a equipe Bravo para investigar esses assassinatos que estão acontecendo. Só que depois, eles têm que mandar a equipe Alpha para resgatar a equipe Bravo, porque eles acabaram se deparando com algo que eles jamais iriam imaginar. O nome é bem complexo, mas faz muito sentido. Um setor, uma categoria de elite ali dentro da polícia, trabalha para resolver esses casos mais complexos envolvendo resgate. Então não é somente uma coisa urbana, eles também atuam em áreas montanhosas e outros tipos de ambientes difíceis, como florestas e tudo mais.
A equipe que foi mandada para investigar foi a equipe Alpha. A equipe contava com o Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton, o capitão Albert Wesker e o piloto Brad Vickers. Durante o resgate que eles estão indo fazer de helicóptero, né, o helicóptero sofre uma pane e eles fazem um pouso forçado perto da mansão Spencer. E, a partir daí, tudo dá errado. Durante as produções do clássico, o Mikami ele não tirou toda essa ideia do nada. Resident Evil nasceu para ser um remake de um jogo do NES chamado Sweet Home. Esse jogo, Sweet Home, ele tem um filme também desse mesmo nome que veio antes. Ele pegou a estrutura de puzzles e mansões desse RPG e misturou com influências de George Romero e o visual de Alone in the Dark. Também era um jogo que já tinha lançado nessa época, mais antigo. Principalmente aquelas coisas das câmeras fixas e tudo mais, que ele tirou do Alone in the Dark. Filmes que eles têm de influência de George Romero, um muito bom é A Noite dos Mortos-Vivos. A matriz, a origem, diversas referências que existem dentro do mundo dos zumbis, mas também no terror em geral, assim. A abordagem e tudo mais de como entender certos momentos de tensões e causar desconforto, claustrofobia no público. Ele também é disruptivo pro cinema da época por causa do linguajar do pessoal. É um filme bem importante e justamente lá na época, assim, nos primórdios do videogame, ele pegar esse tipo de filme como referência, é uma sacada genial. E tem o lance das portas. Aquela animação toda da porta abrindo não era estilo. Era pra esconder o loading de propósito no PlayStation 1. Os caras, eles estavam muito à frente do tempo deles. E essa ideia de esconder loading é um negócio que usam até hoje, né? O Mikami foi gênio, que ele percebeu que aquele silêncio da porta abrindo causava mais medo que o próprio monstro. O desamparo planejado da movimentação de tanque também foi proposital. E esse termo, desamparo planejado, é uma coisa que o Shinji fala mesmo. Várias vezes. É intencional da parte dele. Você pode pensar assim, por que os caras não colocaram um save do lado ali da sala do chefe? Não. Esse desamparo planejado, ele é necessário, crucial. Porque tem que passar por isso também. Isso também faz parte do videogame, da dificuldade do videogame. E o player não sabe que ele tá lidando com isso, necessariamente. Ele só vai ter que fazer. Ele vai reclamar uma hora, nossa, esse save é muito longe. O jogo só é bom porque ele é cheio de coisinhas assim, sabe? Dificultam, você não percebe e vai passando. Então a gente vai jogando, conhecendo essa dinâmica toda, né? Os puzzles, a dificuldade. E no final, descobrimos que a mansão é um laboratório. Uau! Meu Deus! É um negócio que vai virar padrão na série Resident Evil daqui pra frente. Pessoa fazendo coisa errada e esconder o laboratório. A Umbrella, ela desenvolvia o que é chamado de T-Vírus, para criar armas biológicas. Um vazamento transformou todo mundo em zumbi, e o Wesker, que era um traidor, solta o Tyrant. Cara, essa cena no Resident Evil clássico é maravilhosa. Ele solta o Tyrant não é controlável e dá porrada nele. É muito bom. Os sobreviventes explodem a mansão, fogem do laboratório, explodem a mansão, tudo acaba. Só que fica uma sensação de que alguma coisa só tava começando. Até tem uma cena no helicóptero que o Chris, ele vê a Rebecca ali, deitada, bem. A Jill tá deitada no ombro dele, assim, e ele olha pra fora, dá um sorriso, né? Ficou feliz que as duas estão vivas, mas logo o sorriso dele morre, assim, ele dá uma respirada, porque, mano, foi muita coisa. E todas aquelas coisas, né? Umbrella, 30 mil funcionários, cidade, zumbi, não sei o que lá, tal. Resquícios vão sobrar. O que vai acontecer depois daqui? Fica essa sensação de que só tava começando. Parte 3, o remake de 2002, a obra definitiva. Resident Evil. Alpha team is flying around the forest zone, situated in A Capcom voltou para a mansão Spencer para fazer o jogo que eles sempre quiseram, mas não conseguiram por limitações técnicas da época. A obsessão do Mikami foi que ele voltou pro comando e fechou um acordo de exclusividade polêmico com a Nintendo GameCube.
Ele dizia que o hardware do GameCube era o único capaz de renderizar a mansão como ela deveria ser. O visual era tão absurdo que, mesmo usando cenários pré-renderizados, a iluminação era dinâmica e as sombras se moviam, fazendo a mansão parecer um organismo vivo. Junto com essa maluquice dele de fazer exclusividade, ele também quis trazer coisas que dificultassem ainda mais a gameplay. Então ele enganou todo mundo e inventou um negócio muito louco também. Ele inventou um negócio chamado susto invertido e também trouxe os Crimson Heads pra brincadeira. O Mikami, ele sabia que você já tinha jogado original, então ele criou o susto invertido. Naquele corredor clássico dos cachorros, você passa esperando o susto e nada. O vidro só trinca, você relaxa. E aí que ele te pega depois. Quando você vai passar por lá e... ou alguma coisinha que você achava que deveria estar. Pra quem jogou os dois é sensacional. Pra quem jogou um só, você tem novos sustos, novos desafios, uma coisa que você tá vendo nova, né? Mas, pra quem jogou os dois, é realmente embaçado, cara. E a maior mudança, os Crimson Heads. Crimson Heads. No original, matar um zumbi resolveu o problema. No remake, se você não queimar o corpo ou explodir a cabeça dele de vez, ele volta mais rápido, mais forte e com garras. Isso muda a estratégia, totalmente. Vale a pena gastar querosene agora ou eu desvio desse zumbi? O jogo te obriga a pensar como um sobrevivente. E essa era a ideia dele do começo. Sobreviver ao horror, fazer gestões de recursos, ter um ambiente de extremo horror, precisar sobreviver à situação com tudo isso. Pouco recurso, cenário de horror. Outra coisa também que eles colocaram no remake, que não tem no original, é que eles adicionaram algo que não existia antes. Não somente todo o terror, mas também tragédia verdadeira. Eles trouxeram a história de Lisa Trevor, que é uma das coisas mais perturbadoras da franquia. Ela não é um monstro que quer te matar por maldade. Ela é uma cobaia humana, uma criança sequestrada e mantida viva por décadas em experimentos da Umbrella. Por que em décadas? Ela, de tanto experimento, tá toda deformada. Só que, de certa forma, a menina é imortal. Então, em décadas, eles estão usando essa habilidade dela, essa imortabilidade dela, pra fazer testes na menina. Então ela é, nossa, toda torta, deformada, tadinha, presa, e ela sofre muito o tempo inteiro dentro daquele lugar. E com ela, o Resident Evil ele deixou de ser apenas um terror B de zumbis. Ele virou uma crítica pesada à crueldade da Umbrella Corporation, né? Até onde seu manto permite que a moral dele vá pra conseguir o que ele quer, sabe? Comparações finais. Para a atmosfera, o de 96 ele é cru, direto ao ponto. E ele tem uma dificuldade natural dele, e você tem que pensar também em relação à época. O remake, ele já brinca mais com o silêncio, ele brinca mais com as expectativas. Ele quer tentar te deixar apreensivo durante toda a gameplay. Eu, particularmente, gosto mais da atmosfera do remake. O primeiro, ele, apesar de ser um jogo intenso pra época, e o criador do marco, o criador da atmosfera, ele ainda tem muita falta de profundidade, tanto com a mansão quanto com os personagens. E isso deixa pra mim a atmosfera do jogo mais inocente, talvez. Os personagens. No remake, eles finalmente parecem pessoas. A Jill, ela tem autonomia. O Barry tem um conflito moral real, de verdade. Tem o arco dele. O Wesker, ele é de verdade ameaçador. Do começo ao fim, tá? Tanto que no remake tem uma hora que tem a cena deles correndo na floresta, porque eles estão procurando depois que sofreu um acidente, né? E aí eles meio que separam o Wesker e o Barry pra um canto, a Jill e um cara e o Chris pro outro, assim. Aí correndo e tal. E aí, quando aparece o Wesker, mano, é tipo assim... 2 horas da manhã, tem as lanternas que não dá pra ver nada na frente. O cara tá de óculos escuros, irmão. Mas assim, mesmo estando de óculos escuros no meio do escuro, mesmo assim, nesse jogo ele parece mais um vilão de verdade, né? Não parece um vilão de desenho animado. Ele é muito... sabe, no Resident Evil 1 ele é muito... eu sou do mal. Tipo, nesse não, ele tem uma construção toda trazendo isso, né? Mostrando isso, né? E deu mais espaço também para o desenvolvimento do personagem depois. A dificuldade, cara, todo jogador de Resident Evil, todo fã de Resident Evil, cara que joga um Resident, quer dificuldade. A gente quer que o jogo seja difícil. O Resident Evil 1 clássico é difícil? O remake é imoral. Me deu até negócio aqui. É louco. Ele é muito longo, lento. Ele tem os Crimson Heads que faz o negócio ficar extremamente mais difícil, porque é RNG aleatóriozão. O bicho pode levantar ou não em qualquer um dos lugares que você deixou, se você deixou. Mas é aquela coisa, o Resident Evil
remake, ele não substitui o original. O original, ele é um jogo, e o remake, ele é outro jogo. Mesma coisa aconteceu com os outros Resident Evil. Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4. As pessoas têm preferências diferentes, né? Depende da época que você viveu, depende da memória nostálgica, às vezes depende da qualidade mesmo que você observa, o que você acha de cada momento. Mas assim, pra mim, o Resident Evil Remake do 1 é muito melhor. E pra mim, ele tá perto mesmo de ser o jogo definitivo, o jogo de survival horror definitivo. Eu joguei o primeiro, não foi antes do de 2002 ser lançado, foi depois. E eu joguei o de 2002 faz muito tempo, mas eu lembro claramente de ter uma experiência sensacional. E survival horror no ápice, assim, absurdo. Conclusão. O Resident Evil 1 no GameCube ou no PlayStation 1 é sobre se sentir fraco, sem munição e ainda assim ter que seguir em frente. Agora eu queria saber de vocês aí. Fala aí, Resident Evil 1 96 ou remake? Qual é o seu favorito? Comenta aí, deixa nos comentários aí. Eu vou responder todo mundo, com certeza. Não tem ninguém direito, mas é isso aí. Muito obrigado quem assistiu até aqui. É isso que eu tenho pra trazer sobre o Resident Evil 1. Dar os meus 5 centavos sobre o jogo. Espero que vocês tenham... Sobre os jogos, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, compartilha, curte, comenta. Não pensa que é só o finalzinho do meu vídeo isso, não. Por favor, se puder, curte, comenta, compartilha. Muito obrigado aí. E tchau!